Olá, sejam todos bem-vindos a esse segundo dia do Fórum de Investimentos Brasil 2017. Este é um verdadeiro roadshow, na verdade, de oportunidades e conhecimento para quem está disposto a investir na maior economia da América Latina. Ao longo deste dia, nós teremos dois painéis sobre questões fundamentais para o investimento no Brasil. À tarde, nós iniciaremos uma série de mesas redondas que acontecerão de forma simultânea em ambos auditórios. Acompanhe os detalhes na nossa programação e desde já informamos que podem ser feitas perguntas para os debates, sempre por escrito, e essas perguntas deverão ser entregues às nossas recepcionistas. Vamos começar? O Brasil em evolução. A missão dos bancos e demais organizações que financiam o futuro do país. Painel 4. Financiamento para crescimento de longo prazo. Historicamente, o Brasil conta com o apoio de grandes instituições de fomento e financiamento. A maior delas é o BNDES, o Banco de Desenvolvimento Econômico e Social, que vem reformulando suas linhas de crédito com empréstimos de modo horizontal. Neste painel, nós vamos debater os desafios e as oportunidades que surgem com esses novos instrumentos, além do papel dos bancos públicos e privados na busca do crescimento de longo prazo. Os painelistas são Ricardo Ramos, diretor do BNDES, Hélio Magalhães, CEO do Citi Brasil, Jorge Familiar, vice-presidente do Banco Mundial para a América Latina e Caribe, José Antônio Álvares, diretor executivo do Santander, e a moderadora do painel, a jornalista Viviane Rodrigues, da Bloomberg. Então, com a palavra, a nossa moderadora. Obrigada, Apex. Bom dia a todos. Primeiro de tudo, queria agradecer o pessoal da Apex por ter reunido um grupo bastante distinto de palestrantes para conversar sobre um assunto que é simplesmente fundamental quando se fala na viabilização do projeto Brasil a longo prazo, que é a questão de financiamento. Claro, a conjuntura do país mudou um pouco nas últimas semanas, a gente não pode deixar de notar, claro, que a instabilidade política afeta, sim, tomada de decisões, especialmente decisões de longo prazo, né? Então, é um contexto um pouco volátil nesse momento no Brasil, mas, inegavelmente, nós sabemos que o país não para e existem oportunidades muito grandes e um projeto, especialmente de infraestrutura, de concessões e de financiamento dessa economia que não necessariamente vai parar a médio e longo prazo. Então, a nossa conversa é um pouco contextualizada, quer dizer, com o entendimento de que, sim, a gente vive um momento um pouco frágil no cenário político brasileiro, mas que os grandes provedores de capital para o Brasil e dentro do Brasil, quer dizer, continuam trabalhando para, enfim, fomentar a questão do financiamento e do crédito no Brasil para o projeto da economia brasileira. A gente tem aqui, a nossa mestre de cerimônias já apresentou os nossos palestrantes, só algumas regras. Na casa, cada um dos palestrantes vai falar um pouco agora, no começo, sobre a forma como eles veem a questão de financiamento no Brasil e o papel das instituições que eles representam. Depois eu vou voltar e abrir uma discussão. Por favor, se vocês tiverem perguntas, ao longo do debate, escrevam, enviem para a gente. Eu vou abrir essas perguntas por 20 minutos. No final, e nós temos aqui um grupo multilingüe, a gente pode ter talvez uma tradução simultânea, especialmente para o senhor Jorge Familiar. Tá bom? Então vamos lá, eu vou passar a primeira palavra, eu vou começar só pela ordem aqui, vou começar com o BNDES, o nosso banco público. Temos aqui o Ricardo Ramos, que é o diretor de exportações e operações de repasse, e presidente em exercício até amanhã. Fala um pouquinho para a gente, Ricardo, quer dizer, como o papel do BNDES, como o BNDES se vê nesse momento, o papel do BNDES para fomentar o financiamento no Brasil. Bom dia. Bom, primeiro, agradecer o convite. Eu estou aqui substituindo o presidente Paulo Rabelo de Castro, né, que deve assumir amanhã. Estou em exercício 2, 3 dias apenas para fazer a passagem. Tenho 25 anos de banco, então acho que
consigo contribuir aí com o debate. Primeiro, eu acho que é um momento interessante a gente discutir investimento de longo prazo, porque a crise, né, o que nós estamos vivendo aí nos últimos 2, 3 anos, também acho que trouxeram várias boas notícias. Primeiro, as instituições funcionam, com maior ou menor intensidade. Em alguns momentos a gente acha que a crise vai acabar e ela retorna, mas elas funcionam, isso é bom, e eu acho que isso é bom. E se materializou, fiquei muito bem impressionado no dia de ontem, acho que no dia de hoje também vai ser, muitos investidores aqui, então isso significa dizer que as pessoas estão olhando para além de 2017, 18, 19, 20, porque o investimento em infraestrutura nós estamos falando de 20, 30 anos, então o país eu diria que é um quintal de oportunidades, né, porque tem muitas carências, e as carências são oportunidades de investimento. O BNDES, ele vem mudando a sua forma de ver, como órgão, como instrumento do Estado brasileiro, né, ele tem vários momentos da política. Nós estamos migrando de um modelo onde a gente chegou a financiar até 90% dos projetos, com taxas de juros, inclusive, limitadas pela própria política governamental. O PIL, que foi o programa de logística, foram limitados em 2%, independente do risco de crédito. Isso fazia com que o BNDES acabasse, não o BNDES, mas fosse jogado para o financiamento uma série de riscos que não deveriam ser colocados no financiamento. O resultado disso é dificuldade de financiar os projetos, dificuldade até de realizar os projetos, muitos projetos parados. Essa nova percepção, essa nova fase que vem acontecendo no último ano, o BNDES ele vem procurando parceiros, diminuindo e vai diminuir mais a sua intensidade de participação com o funding TJLP. Em alguns casos nós já estamos em 40%, em outros nós mantemos 70%, pelo simples fato que a gente entende que tem que ter uma passagem, não dá para fazer nada abrupto, mas a nossa lógica é trazer de fato o mercado de capitais, ter uma participação importante nesse fomento de mercado de capitais. Acho que o BNDES pode ser um grande player para estruturar o financiamento, não na sua parte direta, né, na sua parte de financiamento, na sua parte de indebêntures. Estamos em discussão com o Banco Mundial sobre mecanismos de garantia de pré-completion. Tudo isso tem que ser pensado, tem que ser estruturado, mas estamos em discussão. Aprovamos recentemente uma linha que é suporte à liquidez de debêntures, ou seja, a gente por um período, se houver um default, a gente pode vir a pagar juros e principal por um período, dando ao investidor alguma tranquilidade para que o projeto seja reestruturado. Nas nossas novas políticas, nós vamos restringir as partes relacionadas. Enfim, nós estamos tomando uma série de medidas na área de infraestrutura para que o BNDES tenha um outro papel, um papel de estruturador, financiador também, mas de estruturador. E nós temos um grande ativo, nós temos 2.000 pessoas que têm experiência em estruturação de projetos e conhecimento no mercado brasileiro. Então, acho que a gente tem um imenso papel a contribuir para o investidor nacional, né, o institucional nacional, mas também para o investidor estrangeiro. E a gente percebe isso no nosso dia a dia. Gostaria de passar para o Hélio Magalhães aqui do Citibank. Eu gostaria de dar um passo atrás e começar falando do investimento no Brasil, né? Investimento é, sem dúvida, um motor de crescimento econômico. O Brasil, no ano passado, teve de investimento somente 16% do PIB. Talvez tenha sido o ano com o menor nível de investimento. Os entendidos no assunto dizem que uma economia como o Brasil, que de alguma forma é uma economia emergente, necessitaria no mínimo 25% de investimento em relação ao PIB, né? Então nós temos aí um gap de quase 9% do PIB no ano passado do investimento. Quem investe? Tem vários investidores, um deles é o governo. Ontem mesmo o ministro Meirelles comentou na sua apresentação de que o governo não conseguiu cumprir com a sua função de investir, dado o tamanho do déficit fiscal e que necessita ser tratado. Então, o governo não participou. Você tem aí as empresas investindo nos seus negócios,
e aí a confiança é a variável mais importante de fazer o investimento, entendendo que o retorno vai vir. Evidentemente, em momentos difíceis como o Brasil vivia ano passado, as empresas também saem, não fazem os investimentos na medida que deveriam. E aí você tem outros tipos de investimentos, aí mesmo o investidor estrangeiro, que eu gostaria de parabenizar a Apex e o BID por esse evento, que é uma oportunidade de a gente discutir isso. E dentre esses investimentos, nós temos também os investimentos de longo prazo, que se tornam um pouco mais complexos, dado as condições da economia brasileira. Então, eu gostaria de destacar, em relação ao investidor estrangeiro, uma mudança significativa. Nós, no CIT, temos vários clientes que são investidores estrangeiros, no exterior, evidentemente, e mantemos com eles um canal aberto de conversações para tentar explicar como é que o Brasil está funcionando, né? Eu, há 2 semanas atrás, participei de uma rodada de conversas com investidores estrangeiros, a pedido do governo, em Nova York, e essa foi provavelmente a 5ª vez nos últimos, diria, 18 meses, em que nós, no CIT, tivemos esse tipo de conversa. Se você voltar a 18 meses, o interesse era muito baixo, né? O Brasil estava ali no final do ano de 2015, com muitas incertezas, a discussão política em torno do impeachment estava começando, e nós fomos vendo durante esse período todo, apesar do impeachment, apesar de algumas indefinições, os interesses começaram a aumentar. Os resultados econômicos que foram atingidos pelo governo nos últimos meses fizeram com que esse interesse aumentasse significativamente. Significativamente no sentido de que a gente já vê o investidor conhecendo os projetos, entendendo a dimensão desses projetos e querendo mais informações para uma decisão. Esses investidores sabem também, porque eles estão mais próximos, que o Brasil estava no caminho certo, ou esperamos que continue nesse caminho certo, onde as reformas passam a ter um significado muito importante. Então, uma das coisas que eu vi vi claramente nas conversas com os investidores, é que o Brasil, passando pelas reformas, principalmente essas 2 que estão aqui na reta, né, a reforma trabalhista e a reforma da Previdência, o Brasil estaria numa condição econômica muito mais estável, olhando para o futuro, o que geraria mais confiança nesses investidores para vir para o Brasil. Então, esse é um fato que eu gostaria de destacar e que é muito importante que o governo continue avançando nessas reformas para que a gente possa fazer com que os investidores estrangeiros venham principalmente para os projetos de longo prazo. Em relação aos projetos, especialmente de infraestrutura, houve também uma evolução. O que acabou de descrever aqui o nosso colega do BNDES é uma evolução do que era antes do que é hoje. As regras também evoluíram. Eu acho que hoje estão numa situação muito mais favoráveis a um entendimento por parte do investidor do que estavam antes. Os investidores precisam de 2 coisas. Primeiro, transparência. Como é que vai funcionar o processo, né? E segundo, que as regras sejam mantidas, né? Um framework legal que possa prevalecer ao decorrer do tempo e, com isso, então, o investidor se sentir seguro do que o que ele definiu como um business case hoje, na realidade, vai acontecer no futuro. Existem riscos, como qualquer investimento, que alguns deles estão sendo tratados. Foi citado aqui também a mitigação de alguns riscos de projetos. A gente ainda não tem uma estrutura de seguro para esse tipo de risco, mas as discussões estão acontecendo. Existe também o risco cambial. Nós somos uma moeda com volatilidade. O governo saiu com algumas propostas recentemente muito interessantes de como acertar para o investidor de longo prazo qualquer diferença cambial que exista. Apesar que aqui eu gostaria de fazer um parênteses, investidores institucionais de muito longo prazo assumem esse risco, porque, na verdade, quando você olha inflação e câmbio, no longo prazo, eles se igualam, né? E dentro desse ponto, é até importante o governo entender que quanto mais longo o projeto, melhor para esse investidor institucional, né?
Então, de uma maneira geral, eu acredito que, primeiro, há interesse. Segundo, o BNDES hoje se posiciona muito mais como um facilitador da viabilização desses projetos do que como um financiador, que chegou a 90%. Né? A gente tem que tratar os riscos inerentes de um investimento como esse, risco de projeto, risco cambial. Temos que garantir um framework legal que vá se perpetuar durante o projeto, porque quando você olha o business case, principalmente na infraestrutura, são projetos fantásticos, o volume está aí, a demanda está aí, é questão de você conseguir atrair e implementar o projeto. Queria agora passar a palavra, então, para o José Antônio Álvares e fazer uma pequena correção. O Dr. Álvares é o CEO mundial do Grupo Santander. So, good morning, bom dia. I'm going to speak in Spanglish, probably, if you allow me to do so, yeah? So, thank you for inviting me. I'm delighted to be here. When I was thinking in the topic of this conference, the first idea that came to my mind, probably I want to share with you our view, because we as Santander, we are one of the largest investors in this country. We invest in this country in the last 20 years more than 20 billion, more than 20 billion US dollars. And as a result of these investments that have been successful, we have today a operation in Brazil that is our largest operation in the world. We have almost 50,000 employees in the country. We are the market leader in advising long-term financing projects in this country, and our operations here represent like 25% of our profits around the world. So why did Santander decide to invest in Brazil 20 years ago, 22 years ago, when we made the first investment? And we continue to invest over time, because we continue to do significant investments in 2001 and 2007. Why? So as a foreign investor, what we were appreciating in this country at that time, now we are local, but at that time we were kind of foreign investors, we were looking at a market that was offering significant opportunities. I will say more than that. One of the best opportunities in our space, that is the retail financial business in the world, and based on good demographics that are still there. It's still the case that Brazil is a large market with good demographics. A rule of law that was institutional framework, was an acceptable institutional framework in which you can work. The workforce was skilled enough in order to develop our business. That is also a precondition to make long-term investments. And due to these reasons, we start to invest in the country, and we continue to invest over time and to improve our operations on the ground here. And we have here with us our CEO in Brazil. Having said that, and those were the reasons why we decided to come to this country, looking for opportunity with the right conditions to profit from this opportunity. Having said that, when we look forward, and we are looking forward, when we look at long-term investments, we are looking forward. So the question of long-term investments is a matter of fact that the countries, the regions, the companies compete for investors' money, trying to put in front of investors a better proposition than potential competitors, being competitors, countries, companies, or other projects. Why is some countries more competitive than others? One of the main reasons, or the main reason, normally has to do with the cost of equity. The lower the cost of equity, the easier to invest in long-term projects. And this is the key fact in the decision-making process of investors. So the question becomes how to reduce the cost of equity in a given country. I come from a country in Spain that we had very good experience on this. Before the euro,
we had a situation that was not far away from what the colleagues from Brazil were describing here, relatively high interest rates, relatively unstable currency, relatively the yield curve was not well established. We bought this, and probably this is not something that other countries have the luxury to do that, from entering into the euro. How to get this stability? And immediately the cost of capital was reduced. How to reduce this stability? Normally has three angles to reduce the cost of equity. One side is the financial stability, what financial stability means, things that Brazil, some of them already have, an independent central bank, focusing on controlling the inflation, trying to establish the interest rates in an independent manner with a clear goal for the central bank, having strong and robust financial institutions, that Brazil already has those institutions, and having a framework that allows to continue to do this on a predictable basis. This is the first, to get significant financial stability. The second is the institutional framework. Institutional framework is much more complex. It's plenty of things. It's from the level of the rule of law, probably is the most important. But along with the rule of law, there are other factors that also affect this. And some of them has a lot to do with the dynamics between private and public sector. How sustainable are the public finance? That is a question that normally, if you do not see the public finances sustainable, normally it will bring sooner or later some instability, and for that reason, investors tend to look at the behavior of the public finances. How is the level of education, the level of healthcare, the level of security, because this creates a society that is much more stable, much more predictable, and much more investable at the end. This is the second point. I would say financial stability, institutional framework in a broad sense, and finally, internal development of a framework for savings. You cannot ask that the foreign investors invest 100%. Okay? You need to have internal savings and being able to deploy these internal savings in long-term investments. That's the reason why the pension funds, the insurance companies, and long-term money, life insurance companies, pension funds are playing and had played such a big role in the long-term financing, because you need long-term savings in terms of investing in long-term projects. We as a bank, and we being probably, as I said before, the largest promoter of long-term projects in Brazil, we've funded more, or participating in funding more than 200 billion reais in the last 8 years in projects in Brazil. So a big chunk of we participate in almost every large project in this country. The commercial banks, we are fairly limited. We can invest up to a point. Long-term investment, longer maturities that do not fit very well with a commercial bank, and normally we match, our funding is short-term deposits. We cannot invest in 20 or 30-year projects. So we are not very well equipped to do that. We are facilitators, we are structurers of this, but also in stable markets, what you see is some not so long-term money is able to develop projects. Why? Because the refinancing, the certainty of the refinancing at a given period of time is relatively high. It's not unusual to see projects in which you launch a project with some bank funding, a maturity that is relatively short, 5-7 years. In the meantime, you start to issue bonds that are longer maturity, and finally, you may attract some very long-term money. So for doing this process, normally you need a well-established yield curve, interest rate yield curve, well-established, deep liquidity in the yield curve, in order to hedge yourself, or the investor hedge themselves when they go long-term. And this is a process that Brazil has made significant progress. I still remember the time not so long ago where it was difficult to hedge yourselves in the
pure interest rate swap market more than 5 years. Now it's much more, the yield curve is much longer, much more deeper. So, but to make progress along these lines in the financial stability, in the institutional framework, in developing internal savings, will bring little by little a lower cost of equity that at the end is the driver of the investment decisions of the foreign investors. E agora a palavra então com Jorge Familiar, o vice-presidente para a América Latina e Caribe do Banco Mundial. So thank you very much. I'm going to continue in Spanglish, although it was more English, to be frank. And I would like to start by giving a little bit of context and then making 3 points. So in terms of context, I think that the topic that gather us here today is extremely important for the region. It is very important for the region because the region is coming out of a period of time where we saw a very significant social progress, and the region wants to keep that social progress going. Now we are in a situation of fiscal consolidation, so resources are very scarce, and the region, therefore, is in search for new engines for growth. And infrastructure will play an important role in this new growth model for the region and certainly for Brazil as well. So with this, let me go to my 3 points. First, we just launched a couple of reports. We did it, in fact, here in Brazil 3 weeks ago on infrastructure and infrastructure finance and public-private partnerships. The first point is we need to move beyond focusing on an infrastructure gap and start focusing on a service gap. What are we getting for the money we are investing in infrastructure? So we know that there is an infrastructure gap. We measure it in many different ways. We estimate it around $180 billion a year of investment. We know that Latin America invests less than 3% of GDP in infrastructure on a yearly basis. But with the tight fiscal situation that we see right now in the region, the situation calls for putting vision and purpose before finance. So we strongly believe that it's time to move towards spending more efficiently, to think about achieving broader development objectives, and it will be crucial to mobilize private sector resources. And here, let me share a principle. No? We strongly believe that public resources and concessional finance should be only used when commercial financing is not an option. So this takes me to the second point I want to make, which is this is a fantastic opportunity to innovate. This is a fantastic opportunity to expand the financing options that we have in the region and that are available to finance infrastructure projects. So banks have been a traditional source of finance in many countries. It will be harder for banks to finance infrastructure as Basel III is implemented. And at the same time, we see that institutional investors globally are sitting in very significant pools of resources. We are talking about trillions of dollars. And we believe that it's possible to attract these investors if we have a greater focus on efficiency, if we have robust planning, if we have good budgeting, regulatory systems, and strong control frameworks. And this also takes me to my third and last point, which is the role of international financial institutions like the World Bank Group, like those of the World Bank Group, and I guess also domestic development banks as well. And let me go back to the principle I mentioned. Public and concessional resources should only be used when commercial finance is not an option. So I think that the World Bank Group and domestic institutions should move more into a catalytic type of role, trying to address market weaknesses and failures, and create the conditions and support the creation of conditions to attract private resources.
So here, some of the things that we have been doing in the region is to advise countries in their regulatory frameworks, to helping them strengthen their institutional arrangements, providing advice also on planning, budgeting, project appraisal, support the preparation of project pipelines as well, and de-risk and finance operations. So let me leave it here, and I will be happy to go in deeper in any of these issues as the conversation evolves. Obrigada. E, então, tendo os comentários dos senhores sobre a questão do financiamento no Brasil, eu queria começar a nossa conversa da seguinte forma. Eli, você mencionou um gap de investimento no Brasil, de 16% para 25%. Quer dizer, como que a gente bridge esse gap com um custo de capital tão alto no Brasil? Eu acho que um dos desafios é justamente o custo de capital. Mas olha só, foi mencionado aqui o excesso de liquidez que existe no mundo, né? Então, muitos começam a discussão falando do funding. Eu acho que o funding não é o desafio maior, né? O desafio maior é você atender esses outros pontos que foram levantados aqui, sob o ponto de vista do regulatório, né? Da mitigação dos riscos e assim por diante. Um outro ponto que é importante destacar, também foi citado aqui, o requerimento de capital, nessa nova definição da Basileia, ele penaliza os projetos, para um banco, ele penaliza os projetos de mais longo prazo, ou seja, quanto mais tempo for o projeto, mais capital é obrigado a alocar o banco nesse projeto. Isso, quanto mais capital, menos retorno. Então, hoje não existe possibilidade de um banco, por um projeto muito grande, carregar esse empréstimo, esse financiamento, durante muitos anos no seu balanço. Isso custa caro. Então, o que precisa se encontrar é uma fórmula em que o banco participa, talvez, no início, vamos dizer assim, durante o projeto, a construção, né? Tem gente que chama isso de uma ponte, né? E que depois ele possa sair desse financiamento. E o melhor caminho para sair desse financiamento é através do mercado de capitais, que, infelizmente, o Brasil não tem um mercado de capitais no tamanho que deveria ter vis-à-vis a nossa economia. Vários motivos. Um deles era que o BNDES acabava financiando mais do que financiava e o mercado não foi desenvolvido. Um outro aspecto também, o brasileiro não tem uma percepção de longo prazo. Então, qualquer instrumento de investimento de longo prazo, o brasileiro tende a ser mais receoso. Então, por vários motivos, esse mercado não se desenvolveu, mas ele necessita ser criado no Brasil. As novas regras do BNDES favorecem aqueles investidores que se utilizarem, ou aqueles financiadores que se utilizarem do mercado de capitais, né, através de instrumentos, utilizarem o mercado de capitais como uma forma de financiamento. Então, sim, um mercado com taxas altas fica mais complexo o custo do projeto, dado que o investidor vai querer um retorno. Por isso, do comentário feito sobre estabilidade econômica é muito importante, né? Se o Brasil atingir estabilidade econômica com uma taxa de juros real bem abaixo daquela que a gente vive hoje, isso facilita significativamente. Mas eu acho que o que é mais importante é a gente ter instrumentos que permitam que os bancos entrem por um período menor, utilizem o mercado de capitais para distribuir isso através de seus instrumentos e, com isso, financiar o início do projeto. No longo prazo, a melhor solução seria você trazer os investidores institucionais, que não têm essa limitação de balanço, como os bancos têm, né, no sentido de capital. E aí eu estou falando dos fundos soberanos, dos fundos de pensão, das companhias de seguros, né, que precisam ter aí um match sob o ponto de vista dos seus compromissos de mais longo prazo. Quando você fala tentar diminuir a participação ou o tempo no qual um banco como o Santander ou o Citibank fazem parte desse projeto, Jorge e BNDES, existe algo na estruturação desses projetos de financiamento que pode encorajar uma participação, esse phasing out do setor privado e, enfim, partir para o mercado secundário, especialmente no caso de um mercado secundário que não é tão robusto? Quer dizer, existe algo na forma da estruturação de uma concessão ou de um projeto de infraestrutura que poderia já prever
essa transição ou ainda não chegamos lá? Bom, eu falei rapidamente aqui que as regras do banco começaram a mudar, para alguns setores elas já mudaram mais rápido, para outros a gente mantém uma participação alta. Tem aí uma mudança que acho que não vale a pena entrar nos seus efeitos, mas que de médio e longo prazo terão efeitos, que é a TJLP para a TLP, a mudança da forma de cálculo da taxa. Isso também vai ter algum reflexo na estruturação. Acho que essa questão do funding do projeto, da estruturação do projeto, ela é complexa, porque ela tem elementos relativos ao próprio projeto, tem elementos relativos à macroeconomia. O Jorge falou aqui, uma taxa de juros baixa, uma das dificuldades de você encontrar um investidor de longo prazo é exatamente as taxas de juros altas e liquidez alta que nós, poupadores potenciais, temos. Nós aplicamos a 1 mês, 2 dias, 3 dias, nós temos uma rentabilidade razoavelmente grande, com liquidez grande, e isso atrapalha a percepção do próprio brasileiro de médio e longo prazo. À medida que a economia se estabiliza, isso aconteceu há pouco tempo atrás, há uns 8, 10 anos atrás, quando as taxas de juros começaram a cair, tiveram até que mudar o cálculo da poupança, né? O brasileiro começou a perceber que para ter rentabilidade tinha que aumentar o prazo, né? Então, a questão da macroeconomia vai ajudar muito a percepção de ter que poupar a mais longo prazo. Isso é mais na questão macro. Na questão do projeto, existem vários fatores que estão sendo trabalhados, que vão surtir efeito. O problema das mudanças é que a gente vem trabalhando em elementos que só vão surtir efeitos não diria nem em médio prazo, mas num prazo de 1 a 2 anos, à medida que os novos leilões aparecerem. Isso é outra questão. Os leilões antigos, eles têm que estar nas regras antigas. Até pelo que nós estamos falando aqui de estabilidade de regras, não é razoável eu ter leiloado há 2 anos, 3 anos atrás um determinado projeto e agora eu entender que o modelo é melhor, um modelo diferente é melhor e eu mudar a regra. Eu não consigo fazer isso. Então o BNDES mantém, inclusive, as linhas de financiamento que ele se comprometeu em cartas lá atrás pela questão da estabilidade de regra. Então, questões micro de projetos que que eu digo não é só BNDES e governo, nós estamos trabalhando. O melhor projeto executivo, isso reduz o risco de completion do projeto. Ao reduzir o risco de completion do projeto, mais bancos aparecem. Em algum tempo atrás, os bancos tinham como certo que o BNDES iria para o longo prazo a qualquer situação. Isso não aconteceu. Projetos que não se mostraram viáveis, o BNDES não foi no longo prazo. Isso hoje tem um problema sério. Alguns bancos estão no que o Jorge falou de ponte, né? No pré-completion, não conseguem ir para o longo prazo porque o projeto tinha problema. Então, projetos executivos mais bem elaborados, isso reduz tremendamente o risco do que... Licenciamentos ambientais, a questão do licenciamento ambiental, melhorar o processo de licenciamento ambiental, ficar mais claro todas as obrigações. A questão das agências reguladoras também está sendo trabalhada dentro do governo, a questão das agências reguladoras. Regras claras dos riscos que cada um vai correr. O que acontecia há uns 2, 3 anos atrás é que todos os riscos, potenciais riscos, eles não eram claramente colocados no pré-completion, né, antes da análise do projeto. E quando o banco, seja o BNDES, seja os bancos privados, seja o Banco Mundial, iria avaliar o projeto, começava a identificar riscos que não sabiam onde alocavam. Um risco não alocável é um spread muito alto. Se você não consegue saber quem é que vai tomar esse risco... Então, isso tudo atrapalhou um pouco, atrapalhou muito, né, a questão do desenvolvimento dos projetos. A questão do mercado de capitais, eu concordo com o Jorge, com o Hélio, desculpa, com o Hélio, a melhor solução é que, uma vez financiado o projeto ele entra em operação, ele está no completion físico e financeiro, você poder securitizar via debêntures ou via outra estrutura. Por quê? Porque nesse momento vão ter vários investidores que necessitam, querem um fluxo caixa de longo prazo, né? Então nós temos hoje, para mim, o maior desafio, o primeiro grande desafio é tornar os projetos na partida críveis, com alocações de riscos claras,
quem corre o que risco. E aí nós estamos falando de uma miríade de instrumentos. Tem o financiamento do BNDES, tem os bancos, tem seguros, completions, tem agência de fomento, tem uma série de instrumentos que, conjugados, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter em mente, não existe panaceia, não existe uma solução. Nós já até tentamos, o BNDES financia 90%, isso não foi solução, porque de fato não aconteceu. Na hora que se começa a entrar nos detalhes, se começa a ver que tem tanto risco, tinha tanto risco que as coisas não aconteceram. Então, usar todos os instrumentos, para cada projeto, para cada setor, um instrumento é mais válido do que o outro, porque os riscos são diferentes, é muito diferente, aqui eu vou falar para especialista, né? Estou chovendo no molhado, mas é muito diferente um metrô do que uma estrada, uma duplicação de estrada, e é muito diferente uma estrada nova. São riscos muito diferentes que devem ser analisados e devem trazer os players que são acostumados a tomar esse tipo de risco. Então, com isso tudo mais claro, com a agência de regulação forte, com esses riscos mapeados, cada um tomando o risco na sua fração, não tem ninguém que tome um risco exagerado. Isso é uma outra porque quando você divide riscos, você consegue também depois dividir as soluções. Então, esse conjunto de coisas que estão acontecendo, estão sendo paulatinamente discutidos no governo e na iniciativa privada, eu acho que vão destravar os investimentos. Na parte da questão da estruturação de projeto, isso é algo que o Banco Mundial devota bastante tempo e bastante análise em assuntos, até justamente para tentar ajudar países a estruturarem alguns desses projetos de forma que seja mais atraente para investidores de longo prazo, ou um pool mais diverso de investidores. Jorge, existem algumas condições específicas, o sine qua non, que você precisa ver em todos os projetos, por exemplo, para que esse projeto seja um projeto atraente? Eu sei que no Brasil, por exemplo, teve uma questão em determinado momento a respeito do tempo em que se permitia bidding. Algumas pessoas, alguns grandes investidores, criticaram certos leilões, certos projetos, dizendo que esse tempo era muito curto. O Banco Mundial, por exemplo, recomenda um tempo maior para que esse processo fique aberto. Eu queria que você falasse um pouquinho da experiência, especialmente o banco também tem experiência muito bem sucedida em países como a Colômbia, em Argentina, em aumentar o pool de participação de investidores estrangeiros em alguns desses projetos do governo. Thank you so much. Well, our activities with respect to the development of markets and supporting countries in this endeavor is quite broad. I mean, at times we start by supporting a country in reforming and or establishing a PPP regulatory framework or establishing the institutions. But then we can also give advice on specific processes and even specific transactions. So the roles that we play are multiple, and then of course we are also willing to put some skin in the game and participate using our balance sheets, both the public and the private sector one, to make transactions happen. So yes, we have been very active throughout the region in all these issues lately, helping countries from setting up a pipeline of projects, getting the priorities right, appraising the projects and identifying the risks, to helping them with the auction processes, setting them up from a contractual, the contracts which are needed, the way the process should be run, sharing international experience on this, but then also participating in specific transactions. And let me give you some examples. In the energy sector in Argentina, just a few months ago, we gave the government of Argentina a guarantee for the purchase of renewable energy generated by private companies. It is a $480 million guarantee, which helped mobilize $3 billion in investments. So that would be a specific transaction. You mentioned the case of Colombia. Our relationship with Colombia
in this space has been very deep throughout the years, from advice on the regulatory front to an investment in Financiera Nacional de Desarrollo, the bank that is now supporting infrastructure investments in the country. The International Finance Corporation, the private branch of the World Bank Group, is a shareholder in this institution, and therefore we're playing a very active role. In the case of Brazil, we have been working with BNDES in setting up a financial instrument, a standardized bond, which would try to fill the gap between the structure of the investments and the demands of investors by, for example, covering the risks during construction phase, which is a risk that normally institutional investors do not want to take. We would what we would be suggesting is a structure of a financial instrument that would help investors not run that risk, and we would even be willing, if that were the case, to provide finance or guarantees during that period of time. Thank you. Eu tenho algumas perguntas aqui da audiência, e uma delas aqui eu acho que pode ser bastante pontual para o José e para o Eli. Quer dizer, me perguntaram, historicamente a iniciativa privada no Brasil é um pouco aversa ao risco e sempre recorre ao governo para assumir esse risco, quer dizer, a questão do outsized role of BNDES como financiador de tudo. Quer dizer, vocês mesmos falaram que o BNDES precisa, o ministro Diogo Oliveira ontem falou que o queria mudar o perfil do BNDES para ser, ao invés de ser um banco que empresta muito para poucas instituições, ser um banco que investe menos para muitas instituições. Mas, enfim, como é que fica essa questão, essa crítica que existe no Brasil em relação às instituições privadas também não querendo assumir esse risco? Well, when you have starting from the very beginning, when you have a project, someone has the project. And the one who has the project need to believe in the project, so it means that someone else is going to invest some equity in the project. So this is the starting point. If we are now starting because someone else wants to do a project, we are now starting in a sound basis. Where the commercial banks and ourselves are well equipped and well prepared is to structure and arrange the funding of the project, provided that we have a sponsor, that the sponsor is willing to invest the equity that the project needs. That is the starting point of all these things. Normally what happens in the practical world, we structure a project and we find some kind of gap in the funding structure, not exactly in the equity, maybe also in the equity, but if you don't have the equity you need, better don't go for the project. Once you have the equity, you may need some mezzanine finance, maybe project bonds, maybe some kind of hybrid instrument in the middle that allow to refinance the project once the project is finished. Normally the banks and the commercial banks, and we are doing this, we are willing, or when we see in favorable terms a project, we are willing to take some of the risk of the construction period, provided that the sponsor is the one within the sponsor has the experience, the capabilities to do the project, and provide that the construction company or the one who is developing the project has the skills. So this is a period in which we usually take we are ready to take the risk. The problem normally usually comes in the second phase. You need to refinance this risk and taking long-term bonds or loans or whatever, and this is where if we don't see visibility in this second phase is when to finance the problem becomes difficult. Probably the role of institutions like BNDES, Banco Mundial in this kind of project bonds or hybrid finance that is in the middle between the equity and the traditional investors, I will call insurance companies or pension funds, that they are willing to take some bonds, but bonds with a relatively low risk, but in a big chunk. Probably in the middle there is some funding that is always difficult to bring. And this is where the role of the international institutions, I see a significant role there. But
we need to start, I'm referring specifically to the project that the private sector is willing to take. When the public sector is promoting something, it works in a different way. Probably you need to be funded by the budget, okay, directly. Don't complicate the scheme, fund it with the budget at the pace you want. I am referring to the project that have a commercial sense, probably not funded 100% from the commercial side, but in a majority, someone else believes in the project and is willing to put some equity in the project, a significant amount of equity in the project, and we need to arrange the funding on top of this. This is the usual work we do. And, well, it's true that the Brazilian infrastructure needs are large and the country is very large, but it's also true that the attraction of the country for foreign investment has been significant. So if you look at, even in the middle of the recession last year, we intermediate plenty of deals from Chinese investors willing to invest in Brazil. Continue to see a good appetite for being in Brazil in infrastructure in a broad sense, meaning energy, meaning basic infrastructure, airports, sports, and all these things. And the investments continue to flow. I am not this, so I will encourage the country to continue to do the reforms in order to reduce the cost of equity, because this increases the appetite. And more, Jorge was referring before, the trillions and trillions that are there of liquidity looking for some opportunities. To attract these pools of liquidity, the only way is to reduce the perceived risk. And the perceived risk, everything you do to reduce the perception of risk, you favor new flow of investments. But the country is, I'm not pessimistic, the country is attracting a significant chunk. If you compare at the world level, how many countries in the world attract more infrastructure investments than Brazil? I don't think that many. I think Brazil is the first or the second, at least in our experience. When I go to many countries, one of the attractions and one of the things they always ask me is about Brazil. Yeah, because every large company in the world wants to have something in Brazil. Because Brazil is one of the largest economies in the world. You cannot be a large multinational without having something in Brazil. And the same happened with the projects. So the money is there. This to create the preconditions internally to convince those investors that the project deserves the risk. And we are ready to take the risk that we can take. That is let's say, the construction risk, the structuring of the project, and all these things. Normally, it means something that falls into the region of BNDES, World Bank, or these kind of institutions. That is the risk associated with the project beyond the equity, and before they use the normal bonds. That normally you need bonds in the range of low investment grade or high speculative grade in order to be sellable into the market. Can I ask a favor? Vou falar em português, desculpa. Posso pedir um favor? Repete a pergunta, porque a minha resposta precisa que todo mundo lembre da pergunta. A pergunta era, historicamente, a iniciativa privada no Brasil é um pouco aversa ao risco, a iniciativa privada e os bancos, né? Ao risco, e tende sempre recorrer ao governo para assumir parte desse risco. Tá, eu discordo da pergunta. Né? Os bancos, na verdade... Agora sim nós temos um debate, então. Sim, agora temos um debate. Com respeito a quem formulou a pergunta, eu discordo. Se você voltar 15 anos, a participação dos bancos públicos nos ativos do sistema bancário era 30%. Hoje é mais de 50%. O BNDES, todos sabem, ficou maior do que o Banco Mundial. Isso não foi por falta de apetite de risco dos bancos privados. Isso foi por uma estratégia do governo de ocupar um espaço que não era seu, através de instrumentos errados. Vimos aqui o BNDES dizendo que teve projetos com 90% de financiamento. Isso teve um prejuízo muito grande para o sistema financeiro brasileiro, não só sob o ponto de vista de desenvolvimento de um mercado secundário, que pudesse fazer parte desse trabalho que nós mencionamos aqui de mitigar risco, como também uma ação totalmente indevida de um governo de ser a mola propulsora do desenvolvimento e do crescimento da economia.
Então, eu vou dar o exemplo do Citibank. O Citibank está no país há 102 anos. Nós financiamos Itaipu, nós financiamos a Ponte Rio-Niterói. Se as condições forem favoráveis, todos os bancos vão ter interesse de assumir esse risco, né? Condições favoráveis passa por que foi comentado aqui durante o debate, durante as respostas, de ter um framework correto, que a gente possa antecipar o futuro, que a gente possa entender que a economia vai ter uma estabilidade, mas dizer hoje que os bancos não têm apetite é um posicionamento errado. Foi o contrário, o governo se excedeu como fornecedor de financiamento, com impactos extremamente negativos para as próprias entidades públicas, né, e com um impacto negativo para o mercado. O exemplo do mercado secundário, do mercado de capitais no Brasil, é consequência dessa invasão do território privado que os bancos públicos fizeram. Por uma intenção do governo, vocês veem aí os exemplos de que hoje o governo, né, através do BNDES, tem participação em grupos que não deveria ter participação, grupos que deveriam por si só fazer as suas emissões, ir no exterior, buscar o financiamento, e acabaram sendo financiados pelo BNDES. O BNDES acabou sendo sócio desses grupos. Com que intenção? A intenção de desenvolver? Sim, mas não é essa a melhor forma. A melhor forma de desenvolver um mercado, de desenvolver uma economia, é através de regras claras, de uma competição aberta, em que os bancos possam dimensionar seus riscos e, com isso, fazer os seus investimentos. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas a gente está são quase 10 horas da manhã, então só vou poder fazer uma. O que a gente não conseguir responder vai ser entregue para os palestrantes depois e eles retornam para as pessoas. Para fechar o debate, quer dizer, e também passa por duas perguntas que eu tenho aqui, o seguinte: se falou bastante na tentativa de atrair um pool mais diverso de investidores, especialmente no longo prazo, quando um BNDES ou uma instituição como a de vocês sai, né, daquele que é phase out um pouco a participação. Quer dizer, agora foi mencionado pela audiência que não existe muita competição. Não sei se os senhores concordam, mas não existe muita competição entre instituições privadas e bancos privados a longo prazo, dos financiadores de longo prazo, porque isso não afeta a rentabilidade, não vai no core da questão da rentabilidade. Então, não é um dos assuntos, um dos motivos pelo qual a gente não vê muitas pessoas interessadas em assumir esse risco de longo prazo? Eu acho que a gente tratou de vários temas que fazem com que o o investimento a longo prazo seja impactado, né? Nós estávamos comentando aqui em off, você faz um projeto, ele citou o projeto de metrô, um projeto de rodovia, garantir que a tarifa vai ser cobrada de acordo com o combinado, né? Nós tivemos um exemplo aí, se não me engano, no estado do Paraná, que o governador mandou a polícia ir lá quando o pedágio subiu. Quer dizer, esse tipo são as condições necessárias para esse financiamento. De novo, os bancos não têm balanço para projetos de longo prazo. A penalização, do seu ponto de vista de capital, é muito alto, faz com que esses projetos não tenham retorno. Então, a gente precisa ter duas partes: financiamento durante o projeto, né, que tem seus riscos, que tem uma característica diferente, e depois a distribuição disso através dos mecanismos de mercado de capital. Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas menciona concentração bancária. Sim, que não existe competição adequada entre instituições financiadoras, especialmente quando se fala de financiamento a longo prazo. Eu acho que a questão da competição bancária seria a recente concentração do setor financeiro, vamos dizer assim. Ela talvez traga até mais questões de competitividade no curto, para os projetos menores, do que do longo prazo, porque projetos de longo prazo, nós estamos falando, não estamos falando mais de bancos. Os bancos, como até o Hélio que falou, eles não conseguem carregar, com exceção dos bancos multilaterais, os bancos de desenvolvimento, que têm fundos apropriados em prazos muito longos. Um banco comercial, ele não consegue carregar um projeto de 15, 20 anos. Daí a necessidade de estruturação, onde eles viabilizam junto com os bancos multilaterais de desenvolvimento a execução do projeto, e uma vez performado, provavelmente é mercado de capitais, através de bonds, e os bancos de desenvolvimento. Acho que a questão da concentração bancária, ela é um processo recente, aí é mais recente aqui no Brasil, atrapalha os spreads, mas não é uma questão, acho que é menos para investimento de longo prazo e mais para as empresas em si. A respeito disso, nós estamos falando de investimento, eu vou abrir um parênteses aqui.
O BNDES, se eu pudesse falar hoje, ele tem 3 grandes viés estratégicos, né? O primeiro é a infraestrutura, o segundo a parte de inovação, a parte de venture capital, e aí nós estamos a fomentar mesmo a questão da inovação, e o terceiro, pequena e média empresa, que a gente não pretende resolver o problema da concentração bancária, mas uma das coisas que a gente vai lançar é o BNDES Digital, de forma a dar mais transparência às linhas do banco para pequena e média empresa, aos pequenos e médios empresários. Antes de ontem, cerca de 40 empresários foram na sede do banco, claro, cariocas, né, para testar já o sistema em funcionamento. Todos os agentes financeiros estão incluídos nesse projeto, mas de uma forma de dar mais transparência das linhas e o acesso. Eu acho que concorrência mesmo você começa a combater com acesso, com transparência, com informação, porque aí o próprio empresário consegue, de alguma forma, entender o universo de possibilidades que ele tem. Mas eu acho que isso afeta mais créditos menores, até 7 anos, 6 anos, 10 anos, do que propriamente um investimento em infraestrutura. Porque se o projeto é bom e a oportunidade é boa, nós já não estamos mais falando de funding local só, nós estamos falando de uma liquidez internacional imensa, que provavelmente funding internacional vão entrar, e os bancos estrangeiros vão estar aqui apoiando. Eles não atuam no varejo, mas atuam muito bem no atacado. Uma das perguntas aqui fala se, talvez essa pode ser para o Jorge, fala se o Brasil tem um over-reliance num modelo de financiamento que é corporate finance versus project finance, e que no Brasil, para o Brasil seria melhor nesse momento ter uma postura mais de project finance. Do you have an opinion about that? Well, I do not see, well, naturally the project finance vis-a-vis with the corporate finance, the difference is in the project finance you start from scratch. There is nothing there and you build the project from scratch, normally with a new financial structure, while in the corporate finance normally you have already existing corporates that are doing they present the project belonging to a given corporation. So normally the project finance is riskier depending on the project. Yeah, but elaborating what has been said before, I don't see a scarcity of liquidity for projects. So if we look at the world today, probably we haven't had, since I remember, a situation in which the liquidity is there's plenty of liquidity all around. I come from Europe, where the financial institutions have deposits in the central bank of around 1 trillion, receiving minus 0.4%. So you pay for having the money in the central bank. And there's 1 trillion there that every year they pay 0.4% for storing the money in the central bank. If you look at the insurance companies in Europe and in the States, all of them speak about what they call financial repression, meaning that they are unable to match their long-term liabilities with long-term assets that return enough to pay the compromise they have in the liabilities. So when you go to the pension funds, you see the pension funds, large pension funds around the world, the Canadians, the American pension funds, looking for alternatives to invest, and plenty of them are pretty active here in Brazil. They are willing to invest where they find a reasonable risk-reward return. So I wouldn't say, when you go to the private equity world, and you see the big houses of private equity, when they raise a new fund, they raise basically 10, 20 billion new equity to be invested somewhere. So the problem is not liquidity. I will put more the problem on the scarcity of well-arranged products to be presented to those investors meeting their requirements. Their requirements are not particularly high in these days. And not particularly high because the alternative is poor. So 1/3 of the sovereign bonds in Europe yield negative. So if you want to invest less than 3 years in the sovereign bond space in Europe, you need to be willing to pay to store the money in sovereign bonds. So there are trillions and trillions there. So the problem is not scarcity. The problem is how to
arrange a project attractive enough to be investable? That's the question today. Maybe 10 years ago was the other way around, but today this is the question. And every time in our experience we have the right sponsor willing to commit a certain amount of equity with a financial structure that works, the projects get funded. Naturally, there is nothing coming without risk. We are talking about projects, but the projects get funded. This is not the discussion today. The discussion is more about how to arrange a good project in terms of certainty. Uncertainty in a project means something different than certainty in a sovereign bond. It means that you need to have more reward for investors because by definition has more risk, but a reasonable risk. And being able to present a different set of projects and risk profiles and create a kind of market for this kind of risk, it helps a lot to this. But I will not put the blame on there is no capacity to invest. The capacity is there is plenty of liquidity. I wouldn't say that. The discussion between public and private, that some people say, oh, the investors only always want to put the risk on the public side. Naturally, the investors' mind, they have their fiduciary duties. Fiduciary duties, they have their stakeholders, that may be shareholders, maybe bondholders, maybe policy holders, and they have a logic very well that you can understand very well. They have their logic, they have their expected returns, and well, if you don't meet this, they are not willing to commit. The question is more, if you want to have a project and you want to get funding, it's like the entrepreneurs. The entrepreneurs, when they have a project, they look for funding, trying to make the project attractive to someone else. And make the project attractive and arrange the right package of funding is probably the most difficult thing in this. Would the World Bank have a blueprint of what is a well-structured project in order to address some of these concerns? And the infrastructure bond that you are working right now, I mean, would that address a portion of that? A pergunta é se o Banco Mundial teria blueprint do que seria projeto estruturado de forma a ser atraente para pool grande de investidores. So, my take on this would be that for our region, there is space to improve our planning. I mean, there is liquidity, there are resources, there are potential investors. Let's improve our planning. Let's go into a very serious effort of identifying the projects, appraising risks correctly, being very transparent, putting them out there. And I think that if we go that way, the probability of market creation goes up in a very dramatic way. And then there for sure might be space of filling the gap between the structure of the projects to finance and the demands of investors. No? But we also have the tools to deal with those differences, and we have the tools to bridge those gaps. That is more on the side of the potential instrument that we could support here in Brazil and elsewhere in the region to mobilize private resources into financing projects. But I think that what's missing is a little bit more basic. No, it's good planning, deciding which projects are going to be financed with public resources, and in which projects public resources should be used really to crowd in private resources. Tem uma pergunta da audiência aqui que fala sobre o risco cambial. Embora a longo prazo o risco cambial tende a diminuir, quando você está falando, também vai uma outra pergunta que mencionava nisso, quando você precisa fazer uma decisão de alocação de recursos grandes, no curto prazo, ainda você vê a moeda flutuando de forma muito agressiva, é bastante complicado, especialmente quando você envolve investidores institucionais que são tradicionalmente um pouco mais avessos a essa volatilidade. Existem alternativas hoje no Brasil para tentar minimizar a volatilidade cambial? Essa acho que seria uma pergunta aqui para o Hélio e para o Santander.
o RED é muito caro, né? Então, via RED é complicado. O governo saiu com uma solução em que ele faz como uma bolsa que compensa a variação cambial em relação à tarifa, tá? E no período ele faz um ajuste. Se a tarifa ficou negativa, ele compensa naquilo que ele teria que receber. Então, de alguma maneira, o governo já está endereçando naquele recebimento que ele faz qualquer variação cambial. Evidentemente que isso não cobre toda a variação cambial, né? Seria necessário que outros instrumentos fossem utilizados. Mas o que é importante dizer é, de novo, no longo prazo isso não é um problema. Há 2 semanas atrás eu comentei que nós conversamos com um grande investidor, um fundo de pensão, e para eles não tem nenhuma preocupação com essa variação cambial aqui no Brasil. E por outro lado, eu acho que é importante que dentro das novas regras o governo está endereçando esse problema, que antes não era endereçado, antes não tinha nenhuma solução. Well, technically it's possible to hedge the exchange risk, but it's not reasonable. Yeah, so it's the entrepreneurial risk. When you decide to come to Brazil to invest in an infrastructure, you need to be ready to take the Brazilian risk. What you need, and the Brazilian risk, part of the Brazilian risk is the local currency. What need to be assured, and this is important, is that over time, the price you charge for the service you are providing with this infrastructure need to be updated based on inflation and the other conditions attached to the project. That is extremely important, because if you have doubts that may be the case that at some point you are not allowed to increase the prices according, let's say, with inflation, this is a big hurdle. The project becomes uninvestable. So that's extremely important. Not that much the hedge of the exchange rate. The investors are willing or are prepared to take that risk. What they are not prepared to take is instability in the institutional framework that may not allow them to increase prices, for example, or to upgrade infrastructure, or these kind of things that need to be assured, particularly when you go long run, 20, 25 years, 30 years. Bom, como nós falamos no começo do debate, quer dizer, a questão da instabilidade política pesa, sim, na tomada de decisão. Eu queria terminar o nosso debate com uma pergunta para o BNDES. A presidente Maria Silvia, que acabou de sair, ela tinha uma proposta ela mesma falava, diferença entre crowding in e crowding out, né? O BNDES queria ter uma mudança muito grande de perfil nos próximos anos. Quer dizer, como isso vai ser feito? Quer dizer, e como também no Brasil nunca se fala muito da questão do financiamento das médias empresas, que médias empresas no Brasil são muito grandes também, pequenas empresas e até a microempresa, porque esse é um financiamento qual nunca se menciona, especialmente quando se envolve em grandes instituições privadas. Bom, já mencionei aqui nesse debate a pequena e média empresa. A questão do crowding dos bancos e crowd out do BNDES, acho que é tudo que nós estamos falando aqui. O BNDES tem por missão financiar a infraestrutura, desenvolver o país. Acho que a mudança com a entrada da Maria Silvia, que eu acredito que vai continuar com o Dr. Paulo Rábilo de Castro, é muito mais o como a gente faz isso, se eu faço sozinho ou se eu faço acompanhado, né? E evidentemente, a visão do banco hoje é, de fato, cofinanciar, estruturar, participar, tentando entender quais são as questões, como eu falei, os projetos de longo prazo, eles não são iguais, os riscos são diferentes, não existe uma solução só. Eu só vou mencionar a questão do Project Finance, Corporate Finance, como a pergunta que você fez. No Brasil, o Project Finance, até, vamos dizer, 1 ano atrás, 2 anos atrás, era impossível, porque a empresa que fazia a obra era a mesma que ia operar, tinha partes relacionadas para todo lado. É impossível você confiar no projeto quando, de fato, você percebe que o lucro oferido já foi na própria construção. Então, assim, não é Project Finance, é Corporate Finance, uma vez que ela está o tempo todo. Isso sem contar que o financiamento era só do BNDES, 80%, 90%. Então, tinha um banco financiando uma empresa para um projeto onde a margem não ficava claro se a margem ia ser na operação ou na construção.
a lógica seria ser ou fiança bancária ou corporate finance. Então, uma vez implementado todas essas questões que nós estamos colocando aqui, um melhor entendimento do projeto, alocação de risco, transparência em quais os riscos e quem está tomando esse risco, trazer outros players, seja bancos, seja seguradoras, sejam novos investidores, o mercado de capitais, tudo isso faz com que, naturalmente, a gente saia de um modelo mais corporate com um modelo mais project, assim, mais projeto e menos corporação. Essa é a parte. E aí, naturalmente, pela própria ação do banco, como o banco está se comprometendo a diminuir a sua participação em financiamento e estimular o mercado de capitais, inclusive podendo até entrar participando das debêntures, isso vai fazer com que o mercado de capitais venha, o que também é uma outra questão. Se tem pouca debênture, tem pouca liquidez, então tem pouco investidor, porque poucos investidores querem comprar e ficar 30 anos. O investidor tem uma preferência por liquidez também. Ele quer, em algum momento, decidir sair e poder sair. Se ele tem uma debênture que ele vai ficar 30 anos, é diferente de ele ter uma debênture que ele quer ficar 30 anos. Mas se daqui a 10 ele decidir sair, ele vai poder sair. Então, eu acho que o BNDES também tem um papel de estimular o mercado de capitais via liquidez, via poder ser sempre um market maker. Tem uma série de papéis que o BNDES vai migrar, está migrando e vai migrar e vai ficar mais claro à medida que o tempo passa. Quanto às questões de pequena e média empresa, evidentemente o BNDES não pode ser o financiador da pequena e média empresa. Aí nós estamos falando de volumes muito grandes e de uma capilaridade muito maior, mas nós podemos sim e temos um papel importante. Já temos um papel importante no agrícola, na parte agrícola, nós somos o maior financiador de investimento no agrícola. O Banco Brasil é o maior no custeio, mas o BNDES é o maior em investimento, máquinas, equipamentos, alguns projetos de inovação no setor agropecuário, importantes nós somos, via agentes financeiros. Nós estamos lançando a plataforma digital. A plataforma digital, nesse primeiro momento, é uma forma de dar transparência ao pequeno e médio empresário das linhas que o banco tem, porque existe sempre uma tensão entre o BNDES não disponibilizar a linha, mas o agente financeiro também às vezes não repassa. Então, o que a gente vai fazer? Ele vai ter conhecimento das linhas e quais agentes financeiros operam as linhas na região dele. Então, ele vai ter e a partir daí nós vamos poder monitorar os movimentos dos agentes financeiros e desses pequenos e médios empresários. Então, nós vamos abrir uma linha direta, como eu falei há 2 dias atrás, 40 microempresários testaram o sistema já, o sistema vai entrar em operação. Para a parte agrícola, ela vai entrar em operação em 3/7, agora, em julho, e para todas as linhas do banco, para a pequena e média empresa, vai entrar em operação a partir de janeiro. É uma questão só de sistema, não é uma questão de... Nós temos que fazer adaptações, os agentes financeiros também têm que adaptar o sistema. Isso tudo está conversado com os agentes financeiros, com os bancos de fomento. A gente, há 1 ano atrás, nós fizemos também um movimento, nós aumentamos a nossa percepção do que é média empresa. Como você falou, pequena e média empresa não é só micro, tem empresas que faturam 200 milhões, 250 milhões, tem dificuldades de pequenas empresas no Brasil, né? Já não são tão pequenas, mas ainda tem dificuldade de acesso ao crédito. Nós aumentamos nossa percepção hoje, a pequena e média empresa vem de 300 milhões para baixo, então até 300 milhões nós consideramos pequena e média empresa, tem acesso às melhores linhas do banco. Enfim, esse canal que a gente está chamando de canal MPME, canal de micro, pequena e média empresa, é o início de estabelecer uma nova relação com esse mercado de pequena e média empresa, numa tentativa de dar mais acesso ao crédito, dar mais transparência ao que pode ser feito. E essas coisas começam de um jeito e tem oportunidades que nós sequer imaginamos que certamente vão aparecer e a gente vai atuar. Então, a gente está com um foco bastante preciso, né, nesse público. Senhores, alguma consideração final? Não? So I'm not very happy with the panel because I got the impression, maybe I am wrong, that the mood not very positive. Yeah, I will be much more positive than the mood I perceive, at least in the panel. Yeah, so I think that Brazil as a country offers very good opportunities to invest long term, and it's a question of having entrepreneurs that put on the table those projects in order to get, and I will be pretty sure that those projects will get funded, in the long term. So I will be optimistic
about the development of the long-term projects in the country, and those projects get funded in a proper way. So let's close on an optimistic tone too. Yes, there always are challenges, but from challenges come opportunities, and this is a good time to innovate, to get rid of these market distortions, to open up opportunities. Brazil is the largest economy in Latin America. The success of Brazil is extremely important for the whole region and certainly for the World Bank, and we are ready to support Brazil. Eu não ia fazer, mas vamos lá. Nós acreditamos que as reformas vão passar. Existe uma probabilidade relativamente alta de que as reformas passem. O Brasil, então, entra numa nova fase, uma fase de crescimento sustentável. Muitos dos problemas que foram descritos aqui acabam sendo eliminados quando você vê um cenário de crescimento estável. Os investidores estão olhando o Brasil nesse curtíssimo prazo como uma crise que vai passar, né? Sabem que as oportunidades continuam e o potencial de negócios aqui no Brasil continua grande. Então, nós estamos otimistas, achamos que as mudanças que foram feitas, tanto nas regras quanto nesse foco do BNDES, estão na direção correta. E pelas conversas que nós tivemos, eu não tenho dúvida que o investimento estrangeiro vai vir. Muito importante é que as reformas sejam aprovadas. Então, queria que a plateia agradecesse a participação dos nossos convidados. Eu agradeço, uma boa conversa. Bom, então nós agradecemos a participação dos painelistas e também da moderadora neste rico painel. E antes de sairmos para o COF, temos uma informação. No segundo andar, nós temos um espaço